Então é isso aqui, presente com a Casa Luz, né? Mais um momento despertar, mais um momento de USEM, com Shirley, que me convidou para esse trabalho maravilhoso. E os nossos convidados presentes e os ausentes, as pessoas que vão assistir depois o vídeo. E o que eu tenho falado é para ter uma certa suavidade, né, nessa abordagem. A gente explicou um pouquinho nas outras aulas, né? Pode começar por aqui, pode começar por ali, mas cada um é livre de conversar com ele do jeito que quiser, tá? Hoje, por exemplo, o que eu tinha preparado para vocês era lá no comecinho de o que são os milagres, né? Temos aqui 50 frases explicando o que são os milagres. Eu pensei, puxa, vai ficar muito maçante se eu ler tudo isso aqui, explicar uma por uma, vai um tempo longo. Algumas dessas explicações merecem realmente comentários. Outras são a linguagem de USEM, sendo reforçada o tempo todo, tá? Então, eu recomendo esse exercício para vocês. Cheguem lá no comecinho também, tem a numeração do ladinho, leia e anote aquelas que tocam o fundo do coração, que é aquela que entra. Às vezes a gente nem entende direito, mas diz, meu Deus, isso aqui... E aí eu tenho que pensar nela para entender bem, para tentar explicar com as minhas palavras. Depois pega alguma que você não entendeu, porque tem umas assim, a gente sabe que o texto é antitético, que é um texto difícil, mas às vezes precisa só abrir sinapse, só criar cognição ali um pouquinho, né, para conseguir compreender. Então a gente tem que escrever ou anotar nessas questões, nessas frases, essas partes de USEM, que a gente também não entende, porque tem um motivo. USEM é muito repetitivo. Na verdade, ele diz a mesma coisa do início ao fim, né? A morte não existe, esse mundo não é real. Em todas as formas possíveis, ele diz isso o tempo todo. Mas, como nós estamos dentro de uma projeção alimentada e montada pelo nosso ego e pela individuação, por sermos indivíduos, e depois é fascinante a gente estudar o indivíduo também, nós temos é como se fosse dentro desse mundo fechado, dessa dimensão fechada. O que o Husserl traz pra gente é que tem um outro mundo. Daí alguém mais fantasioso ou mais prático talvez vai pensar, mas como é que eu faço então para sair desse e pro outro? Pode morrer, né? Pode sair deixando o corpo físico ou com o despertar. Mas se eu despertar, eu vou realmente sair do planeta? Não, não vai. A tua compreensão que vai além. A gente consegue entender a nossa imortalidade, a gente desenvolve um senso de paz quase irritante, porque ele é difícil de explicar para os outros. Vocês já viram paz irritante? Não é aquela paz bobinha, né? É aquela paz que no início, vamos supor uma situação de conflito, mas você é um pacífico, né? Você faz aquele silêncio para absorver o que está acontecendo, o que está ouvindo do outro. E esse pode ser um silêncio do ego, um silêncio de pessoas inteligentes, né? Mas o ego também trabalha com a inteligência, né? O ego não é coisa de ignorante. Aliás, quanto mais inteligente, pior ele pode ser. Quanto mais conhecimento, né? Mas, quando a gente consegue lembrar dos ensinamentos de Husserl, ou só de Husserl, rapidinho, manda para cima. Então, aquela pessoa não sabe o que está fazendo, ela está perdida, ela está dentro de alguma coisa, ou não entenderam nada, e 99% não entendeu mesmo. Então, a gente se neutraliza, é uma paz de neutralidade. E depois, quando a gente consegue perceber a neutralidade, vem o estágio de amor. Porque senão é vaidade, né? Eu me senti pacífico porque rejeito o conflito, porque estou acima dele, é vaidade. Essa paz que eu estou falando a gente fica em silêncio porque o outro não vai entender, né? Não vai entender. Mas aí alguém pode perguntar, mas Lu, então, eu tenho que sair de qualquer conflito, eu tenho que evitar lutar pelas coisas que eu quero? Não foi isso que eu falei, né? Situação de paz é uma paz interna. Eu posso estar em paz e enfrentar uma situação difícil, eu posso estar em paz, eu já falei isso, né? Em luto, eu posso estar em paz doente, eu posso estar em paz abandonado,
Enfim, o estado de paz é um estado de conexão, é um estado que se alcança com um trabalho bem grande. O processo de Husserl é mostrar isso para a gente. Não sei se vocês estão vendo um tamanho razoável, talvez eu não saiba apresentar direito, mas não é um problema. Bom, para comunicar com o Espírito Santo, que é a voz da inteligência, que a gente também chama ela assim, para comunicar com essa parte mais alta, com Deus, se quiser usar, é o que está escrito ali, eu preciso conversar com ele. E tem um capítulozinho bem iniciozinho que vocês vão achar, que é a questão da oração. Eu consigo, por meio da oração, me conectar com o Espírito Santo, que é a inteligência. Aí o que acontece quando a gente vê essa palavra oração? Chegam as memórias do que são as orações, essas que a gente conhece. Então, a oração, ela é um tipo de voz. Vamos ver o que o Husserl fala da oração, tá? A oração é um tipo de voz que representa um alinhamento com o Espírito Santo. Ou ela é utilizada para que a gente se alinhe ao Espírito Santo. Então, vamos supor que eu tenho medo de alguma coisa, que é comum, é normal a gente ter medo. E o medo, porém, é um pensamento do ego. O medo é um pensamento separado. A gente já viu isso. O medo é um pensamento do mundo. Eu posso orar, eu posso fazer uma oração nesse momento, mas quem sabe eu retomo o meu pensamento de que tudo que acontece está certo, que eu confio e que esse mundo não é nem real e o medo é uma previsão antecipada de realmente algo que não aconteceu. Esse pensamento que eu tive foi um alinhamento. Vocês se alinham a todo momento, vocês estão sempre alinhando. Ouvindo isso aqui já está em alinhamento. A gente faz isso. Isso também significa troca de pensamento. Ou seja, eu posso ter um pensamento ruim, eu posso identificar o meu pensamento ruim, tanto em relação a mim, como em relação a uma outra pessoa, mas eu identifico esse pensamento. Posso ter um pensamento ruim em relação ao meu passado e eu me dou conta desse pensamento e eu troco esse pensamento. Eu gosto de falar que a gente pode inverter o pensamento, né? Eu vou inverter isso aqui, não vai ficar assim, vai ficar ao contrário. Aí eu converso na minha cabecinha comigo. Aí eu digo, não quero pensar isso, não é assim. Nesse momento eu fiz uma oração dentro dos padrões de Husserl. Depois também tem uma outra questão, a rendição e a entrega. Quando eu, por exemplo, entrego nas mãos de Deus, deixo que o universo cuide, eu estou me rendendo, mas não me rendendo no sentido perdi o jogo. Eu nem entrei na partida. É diferente eu escolher não entrar na partida, não ganhar e nem perder, e simplesmente, sabe quando a gente deixa acontecer e diz, tá, não vou mais forçar esse negócio. Isso é uma rendição por entrega para o universo, para a inteligência, para o grande alinhamento das coisas. É claro que estamos sujeitos a outras leis aqui nesse plano, e é claro que existe realmente um inconsciente coletivo como um único ser, e é por isso que é importante a gente despertar, e é importante nós termos essa conexão, porque nós estaremos dentro de um inconsciente coletivo brilhando. Não importa que os outros estão fechados, estão perdido, estão consumidos, tá? Tem gente que é só, como é que se diz, coadjuvante ali no cantinho, na vida, não sabe nem o que está vivendo e não vai usar o processo para o seu despertar de consciência. Não tem problema. Faz parte.
Mas quando nós despertamos, quando nós fazemos essa pequena oração, que é entregar alguma coisa rápida, pequena, uma dor de barriga que seja, a gente entrega, é como se acendesse uma luzinha no coletivo. E isso ajuda a iluminar o coletivo. Então, não é que a gente tem que estar pensando no tanto de gente que está com capacete de chumbo, mas que o simples pensamento de amor meu já conta. Imagina quando a gente passa isso para outras pessoas. Não é bonito? Eu acho tão bonito isso. E então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu fiz direitinho. Os milagres pertencem ao mundo. Essa é uma outra coisa que eu li ali, mas eu quis apresentar. Eu disse, não, deixa eu fazer um slide disso aqui. Tá bem no comecinho do livro, vocês vão achar ali. Os milagres pertencem ao mundo, porque lá na eternidade eles não são necessários. Porque milagre é uma transformação. Eu tenho que transformar uma coisa. Vamos supor que uma de vocês aí está muito... Vocês estão raivosa, ou estão nervosa, ou com medo de alguma coisa, de repente, não tem mais medo, não. Milagre. Aconteceu alguma coisa. Até o processo anterior aí que a gente estava falando, já pode ser um milagre. Então, nesse mundo são necessários os milagres. E tem a listinha ali com 50 classificações do que eles são, para vocês entenderem ou não entenderem, tá? Que não entender também é interessante. Quando a gente sabe que não entendeu, aconteceu alguma coisa no cérebro. Metacognição, é importante isso. Os milagres, então, pertencem só a esse mundo, que bom, né? E eles aparecem quando? Por meio do relacionamento santo. O que são os relacionamentos santos? Eu já acho que eu assinei sobre isso. É quando a gente está num relacionamento com qualquer pessoa, não precisa ser um relacionamento de amor, de casal, mas um relacionamento de mãe e filho, um relacionamento de amizade, um relacionamento fraterno. E a gente usa esse relacionamento para encontrar a Deus. Por exemplo, eu e Shirley temos um relacionamento santo. É lindo, Shirley. Que a gente tem usado, desde que a gente se conhece, a nossa existência para construir algo, por amor. O relacionamento santo, ele acontece com as pessoas que não exigem nada do outro. Acontece quando a gente ama o outro sem precisar do outro. Isso lembra alguma coisa? Que grande parte dos casamentos não são relacionamentos santos. São relacionamentos especiais. Mas um dia nós vamos fazer uma aula só sobre ele. Os relacionamentos especiais não são errados, eles são especiais, ou seja, eles precisam de atenção, são especiais, não são santos. Relacionamento santo quase não precisa de atenção. Eu tenho algumas pessoas com quem eu me relaciono em modo santo. E isso é muito bonito. Os milagres também, eles são verificáveis quando nós percebemos uma mudança interior. E ela tem acontecido na nossa vida, independente de um curso em milagres. As mudanças internas, positivas, de crescimento, elas já vêm ocorrendo. Elas ocorrem nas pessoas ligadas, até o povo desligado, aquele que eu falei, deixa para lá. Mas nesses momentos a gente percebe o milagre acontecendo e às vezes chega aos trancos e barrancos, às vezes chega com coisa difícil, às vezes essa mudança interior chega por meio de uma dor. E por que tem que ser pela dor? Porque não entenderias de outra maneira. O Husserl te diria isso. Ele vai dizer isso. Eu perguntar, por que eu tenho que sofrer? Porque se tu não sofrer, tu não vai entender, né? Então tá, mas não era necessário sofrer. Poderias ter entendido. Mas precisa de autoconhecimento. Toda mudança interior também não deixa de ser um pequeno milagre que a gente vive. É bacana perceber que isso está acontecendo, sabe? Perceber. Esse é o milagre. Visão da eternidade. A visão da eternidade também é um sinal de milagre acontecendo. Quando a gente percebe
que nós somos eternos. Vamos supor, de novo a metáfora da garrafa na beira da praia. Naquele segundo eu me sinto, nossa, então o que está dentro de mim também está fora, e eu só vou sair do corpo e eu já estou no tudo de novo. São segundos que a gente consegue ter essa noção de eternidade. Esses segundos são milagres. A gente perceber que dentro de mim, dentro do outro, tem a mesma coisa, que tem a grande inteligência, se é artificial ou natural, nessas alturas não importa. A minha frase é extremamente provocativa. De onde pode ter saído uma inteligência? Que coisa, né? Falava sobre isso antes de ter qualquer ChatGPT em giro, muitos anos atrás. Será que existe uma inteligência natural? Tá, mudei de assunto, parênteses, ponto, basta. Visão da eternidade, então, tá bom? E correção de percepção. Interessante. Então, o milagre ocorre quando eu faço uma correção da minha percepção. Lembra lá na primeira aula que tem um slide explicando que a verdade é uma coisa e a percepção do mundo é outra? Eu percebo o mundo através dos meus sentidos. Eu tenho que ser Luciane para perceber o mundo. Então, o mundo que eu percebo nunca será o mundo de outra pessoa. E olha quanto eu preciso ter respeito com o outro para admitir que o outro não sou eu, em primeiro lugar, e que ele percebe um mundo diferente. Mas não é intrigante isso? O ego fica meio... Ele gosta de impor o jeito dele de ver. E aí a gente exercita, nessa visão aqui da correção de percepção do mundo, a gente exercita o ser o outro também, né? E olhar para o mundo e ver, nossa, tá mó baderna, e tá mesmo, né? Mas esse não foi o mundo criado por Deus. Esse é o mundo criado pela mente do homem, pela mente separada. Então, nós não estamos falando do mesmo mundo. Talvez eu, Luciane Herbotti dos Santos, e alguns que estão me ouvindo aqui, já estamos vivendo em outro mundo. Mas materialmente inseridos aqui. O outro mundo é a visão. Eu estou no mundo, mas só estou. Vamos adiante aqui, ver o que eu trouxe para nós, tá? Acho que eu já terminei os milagres. Tá. Como se faz a correção, então? Eu vou fazer essa correção de visão. A correção de visão é uma pergunta que tem também na página 49 do manual que eu coloquei. E aí eu fui pesquisar um pouquinho. Então, reconhecendo que nada do que vê significa coisa alguma. Eu adoro essa cachaçada. Porque, meu Deus, o que ele disse? Nada do que você vê tem algum significado. E aí a gente fica pensando, e as coisinhas, né? As coisinhas que a gente deixa, as coisinhas que a gente quer... esse sonho, né, o sonho do mundo. Um dos modos de fazer a correção é reconhecer que nada do que a gente vê tem um significado. É só desse mundo mesmo. Mas somos treinados pelo contrário, escolhendo ver com a luz do Espírito Santo. Então, se eu posso também deslocar da opinião, não vou dar opinião, não vou escolher, eu deixo Deus escolher por mim. Faço isso muito seguido. É aquela coisa de barriga, né? E como é que eu vou saber que ele resolveu? Eu vou sentir uma paz quando eu tiver a frase ou quando eu tiver aquilo que eu tenho que fazer, vai ser pacífico. Escolhe ver com a luz do Espírito Santo. Eu quero enxergar as coisas com luz. Às vezes uma pessoa ou perde o emprego, ou sofre um acidente, né? Ou tem lá, sei lá, tem tanta coisa aí, né? Que os humanos ficam chateados. E essas pessoas treinadas, elas podem escolher enxergar aquilo com uma visão que não é delas.
Pode ser loucura isso, dissociação de personalidade, não é isso que eu tô falando, tá? Pode até parecer isso, mas é como se eu percebo, nosso sofrimento aqui tá grande. O que Deus está me dizendo com isso? Ou por que eu tô aqui no meio? Né? A resistência que cria o drama. Depois, utilizando a oração e a meditação como meio de comunicação interna, mas não é aquela meditação de mentalizar coisas para conseguir coisas. É aquela conversa interna, é essa pesquisa do outro mundo interna que a gente vai criando. Eu tenho muita cautela, tanto é que na minha formação, na formação da INL, da minha escola, não uso essa palavra. Não uso a palavra meditação, devido à carga histórica dela, né? A carga de significados. Mais uma outra chave que eu achei, que eu encontrei ali para a gente trabalhar na correção da visão, é compreendendo que a visão verdadeira, ai que lindo isso, não vê opostos. Enquanto nós vermos opostos e separações, não é visão. Tem tanto chão pela frente. Temos tanto chão pela frente, né? Não tem opostos. Tem capítulos inteiros ali de Husserl para a gente trabalhar sobre essa questão dos opostos. Eu estar bem é o oposto de estar mal. Eu ser rico é o oposto de ser pobre. Eu ser bonito é o oposto de ser feio. Eu ser saudável é o oposto de ser doente. E o Husserl está me dizendo que na visão verdadeira não tem oposto, não tem nem o bem e o mal. Porque se o mal não existe, o bem não é necessário. Isso aqui é um martelo assim que quebra um altarzinho e cai um monte de pecinha no chão, tá? Tem que ficar bastante tempo com esse pensamento para ir preparando o cérebro para os outros que virão. Tá bom? Então, o bem não é necessário. O bem é só uma reafirmação do mal. Nossa, tem tanta coisa aqui. Mas estamos falando na questão de mundos duais, tá? E esse mundo da verdade já não tem mais isso, que é só a inteligência. E aí, para terminar, eu peguei uma coisinha com desenho. Então, a visão de Husserl, qual é? Ela é, simplificando, tá? Ver além do corpo. Tá? O Husserl vai trabalhar com a gente, ele vai nos treinar, ele é um curso, então você vai fazer os exercícios, você vai ficar perdido, vai ficar feliz, ele vai conversar com você, ele vai acalmar você em muitos momentos, você vai ficar muito irritado com ele também, mas o convite dele é: olhe adiante, né? Enxergue para além do corpo, enxergue o que é, né? Quão grande é essa inteligência que pode ter permitido a nós até mesmo ter criado um mundo de ilusão desse jeito, só para aprendizado. E essa mudança de percepção, então, ela vai revelar a nossa verdadeira natureza, porque no momento que eu enxergo além do corpo, eu já não sou apenas corpo, e é aí que eu fico eterno. Oh, meu Deus, não desliguei. E é aí que eu me identifico como um ser eterno. A morte, nesse ponto, já não significa nada para mim, a morte é do corpo, não minha. Eu estou destacada do ego. É do corpo. Aconteceu com o corpo, não aconteceu comigo. Uma coisa muito ruim pode ter acontecido com o meu corpo, mas não ter acontecido comigo. Eu tenho que fazer essa escolha. Aí a pessoa que sofreu essa coisa muito ruim no passado vai dizer: mas eu tenho que voltar lá atrás para tomar essa decisão?
Não existe o lá atrás. Se você está chateado com uma coisa que aconteceu naquilo que você chama passado, ela está acontecendo ainda. Não precisa entender isso agora. A gente tem só uns lampos, assim, uns flashes de compreensão, tá? E já tá bom, já tá ok. Tá bom? Hoje nós vamos parar por aqui, porque eu falei rápido, falei pouca coisa, mas trouxe chaves que vão ajudar no seu estudo de URSEM. Também, se quiser me fazer perguntas, eu vou gostar muito. Agora a gente vai então encerrar essa primeira parte aqui e nós vamos continuar com as pessoas que querem ao vivo fazer alguma pergunta ou receber alguma orientação por alguma coisa particular delas, assim, né, com a visão de URSEM.